Olá, muito boa tarde. O programa da Igreja Católica chega até si para lhe propor análises aos textos da Bíblia, nomeadamente os que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Descobrir o contexto histórico e cultural em que foram escritos e as mensagens que sugerem nos dias de hoje é o que faremos no diálogo com o Padre Vítor Gonçalves e o Padre Robson Cruz, párocos em Lisboa e convidados deste programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estarem connosco. Partimos para a análise dos textos. Padre Robson, a primeira leitura que se escuta neste domingo é do profeta Isaías, no capítulo 45. Que profissão de fé é feita, ou se sugere que seja feita através desse texto, e em que contexto também ela é proposta? Eu acho que o próximo domingo nos vai trazer muitas dificuldades, porque nós temos que reequacionar sempre qual é o lugar entre fé e política, entre a experiência religiosa e aquilo que são os compromissos com a sociedade tal como nós vivemos, não é? Nós começamos por ler exatamente o capítulo 45 do livro de Isaías, não é? Nós temos um oráculo dedicado a Ciro. E, exatamente, aparece aqui um oráculo divino a dizer que o próprio Deus escolheu Ciro e, portanto, revela-se como aquele que dá uma missão concreta de Ciro poder libertar o povo, até então exilado em Babilónia, para reconstruir a terra de Israel. Ora, nós temos alguns problemas, perguntar. Então, há aqui uma afirmação inequívoca da fé de Ciro. Isso traz alguns problemas históricos. Nós temos outros dados, por exemplo, o cilindro de Ciro da Pérsia, não é, que é um documento da Antiguidade, não é, nos fala de que Ciro eleva um altar a Marduk, não é, um deus, digamos, da Sírio-Palestina, a reconhecer que é pelo seu poder que ele consegue o domínio sobre o antigo Império de Babilónia. Parece que o livro de Esdras reforça a mesma teologia de Isaías 45 a dizer que Ciro reconhece que é pelo Deus de Israel que exerce o seu poder. Provavelmente nós não temos aqui tanto uma confissão de fé individual de Ciro, de que Ciro era um judeu, mas temos sobretudo uma afirmação da fé de Israel, que Deus governa todos, bons e maus, e governa acima do próprio poder político. Não é uma interferência direta no sentido que depende da fé de um político ou depende da fé de um governante a possibilidade de Deus exercer o seu poder. Mas Deus exerce o seu poder mesmo, às vezes, naqueles que, não sendo objetivamente praticantes ou crentes, não é? Mas que de alguma forma servem ao cumprimento do projeto de Deus na história. E isto por quê? Pela afirmação inequívoca do texto da fé monoteísta. Eu sou Deus e não há outro. Isso significa que mesmo os homens que não acreditam, mesmo os homens que não praticam a fé, também eles podem ser instrumentos deste governo de Deus na história. Isto é algo surpreendente. Perguntar, então, Deus não respeita a liberdade dos indivíduos que estão à frente? Certamente que respeita, mas o projeto de Deus é um projeto à la longa e, portanto, não se esgota nas circunstâncias históricas de um programa político, concretamente de um governante, mas ultrapassa-o. E aquilo que o profeta vê é como Deus, na sua omnipotência, governa toda a história e leva ao seu cumprimento. Essa afirmação, eu sou o Senhor e não o outro, pode até induzir, e perguntava-lhe, Padre Vítor, a sua análise, a uma atitude um pouco sobranceira ou... Claro que numa confissão de fé não, sem dúvida que não. Deus, não é? assim, de ser agora considerado sobranceiro por dizer eu sou o Senhor e não há outro. De facto, esta afirmação desta fé... Entenda como uma provocação que estou a fazer. Exatamente. Esta afirmação da fé monoteísta é também a descoberta do povo de Israel desse lugar de Deus único e que... acima, não no sentido de haver outros deuses, mas porquê? Porque é precisamente aquele que verdadeiramente eleva o homem à sua dignidade mais plena. Esta experiência da leitura da história, que no fundo aqui é feita também, e que nos ajuda a perceber que a ação de Deus não é... O nosso povo diz, Deus escreve direito por linhas tortas,
como se Deus andasse a escrever a história. Escreve assim, sem dúvida, nesta relação que vai tendo com a humanidade, com o povo de Israel, depois com Jesus Cristo e esta humanidade alargada. Mas não no sentido de ele estar a escrever e nós estarmos a realizar aquilo que ele escreve. Este entender, este afirmar de que eu sou o Senhor e não há o outro, significa um ato profundo de fé e de amor e de confiança neste Deus que, até naqueles instrumentos que poderiam parecer negativos, um conquistador, vai permitir ao povo ele voltar à sua terra, realizar o seu culto e, no fundo, fazer perceber uma coisa, que no íntimo do coração de cada homem, Deus trabalha misteriosamente. Portanto, e esse trabalho não é nunca contra a vontade humana, às vezes passa até pelo mistério de alguma provação. Eu gosto sempre de lembrar, e neste contexto, quando se fala de chefes exteriores até ao povo de Israel, ou até à Igreja, que a Igreja sempre rezou pelos governantes. Precisamente, não para que necessariamente eles se tornem cristãos, mas que eles governem, de facto, segundo aquilo que é o bem comum, segundo aquilo que é a liberdade das pessoas, o progresso e, no fundo, deixando que Deus possa atuar e construir connosco a história. É uma afirmação que faz todo sentido proferi-la neste momento histórico em que vivemos também. Sim. No caso, aqui nesta circunstância do capítulo 45, era um processo de libertação do povo. Exatamente. Hoje são outras libertações que se procuram. Sim, e o nosso problema sempre é transformar, é idolatrar, seja situações, seja forças, seja modelos da existência, conferindo-lhe aquilo que, no fundo, quase que uma dependência. Deus, nesse sentido, e como aqui também se revela, é anti-ídolos. Ele não quer um ídolo, não quer ser um ídolo. Porque um ídolo, no fundo, subjuga sempre. O ser humano está subjugado diante dele. E a experiência da revelação bíblica e cristã nunca é da subjugação. E essa é uma espécie de libertação até do povo, não é? E que aqui, uma vez mais, é afirmada. Passamos, Padre Robson, análise ao texto da segunda leitura, capítulo 1 da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Em que circunstâncias São Paulo recorda aí a fé, a caridade e a esperança de uma comunidade? Mas é muito bonito porque é um bilhete de apresentação de um evangelizador à sua comunidade. Eu acho que é das coisas mais ternas que nós temos no Novo Testamento são esses títulos das cartas paulinas, quando Paulo se dirige às suas comunidades. Algumas circunstâncias, às vezes, até são de tensão, nós sabemos, não é? Aqui vemos que não é, Paulo não tem que reclamar a sua posição de apóstolo, mas Paulo dirige sempre como um irmão que, por causa do serviço do Evangelho, não é, criou um laço novo com aquela comunidade. E nós aqui vemos, Paulo endereça esta carta à comunidade tessalónica, não é? E vemos, não apenas Paulo, mas Paulo, Silvano, Silas, não é? Timóteo, os grandes evangelizadores da comunidade tessalónica, a dirigir-lhes a palavra. Quais são as características que Paulo reconhece na comunidade tessalónica? Primeiro, a atividade da fé. E o que significa aqui o trabalho da fé que Paulo tanto elogia? A ação missionária. Portanto, a primeira coisa que Paulo reconhece como a maturidade de uma comunidade cristã é quando ela toma consciência da sua missão. A atividade da fé significa o anúncio concreto de que o reino está no meio de nós. Segundo, o esforço da caridade. Significa que a comunidade é um lugar de inclusão, um amor incondicional a tudo e a todos, que pode se exprimir pela partilha dos dons, mas exprime sobretudo pela capacidade de recriar fraternidade em nome de Cristo em pessoas tão diversas, não é? E depois pela firmeza da esperança, porque nós sabemos que estas comunidades da Ásia Menor, não é, e da Grécia eram comunidades onde tantas vezes o ser cristão era ser também, digamos, motivo de escândalo no meio da sociedade. Perdia-se laços, perdiam-se regalias sociais. E a firmeza da fé significa o compromisso de viver heroicamente esta identidade cristã. Estas três dimensões, a atividade da fé, o esforço da caridade, a firmeza da esperança, Paulo repete num texto tão bem conhecido como é o 1 Coríntios 13:13, onde fé, esperança e caridade são os alicerces, digamos, de toda a vida cristã. E Paulo reconhece esta comunidade concretamente brilha e manifesta-se exatamente nessas características, não é? E, portanto, concretamente, Paulo diz, e isso não se faz apenas porque são
são bonzinhos, ou, desculpa, são porreiros, não. Diz que, de facto, isto se faz pela consciência que Deus os escolheu para um momento central da vida da história. Transformar todas as coisas a partir do mistério de Cristo. E uma comunidade que descobre isso, o autor da fé, da esperança e da caridade, e que o traduz em missão, em serviços, digamos, de comunhão uns com os outros, e o traduz exatamente nesta abertura ao tempo novo que há de vir, é uma comunidade que chegou a essa maturidade. São 3 palavras, 3 atitudes, essa da fé, a esperança e a caridade, que sintetizam o São Paulo, discipulado. exato, e São Paulo depois diz, mas a maior de todas é a caridade. Não que exclua as outras duas, fé e esperança, mas é assim, fé e esperança são dimensões do viver no tempo, né? A caridade, né, que é a virtude central aqui elencada, é aquela que dura para sempre e que, no fundo, resume todas as duas. Né? Padre Vítor, a sua análise, a partir, se calhar, da fé, dessa perspectiva, e do que dizia o Padre Robson acerca desse compromisso missionário necessário a ser reconhecido numa comunidade. Vivemos o mês das missões, por isso também, e essa dimensão é tida como uma dimensão de ao pé da porta, ou muitas vezes é tida como uma dimensão que está longe para quem parte? Em termos de nome ainda, missões faz lembrar, é a África, é a Ásia, é a missão ad gentes, portanto, àqueles que estão aparentemente longe de nós. Ligando com esta carta, para mim, encanta-me imenso ser aquilo que os biblistas dizem, o primeiro texto do Novo Testamento. Escrito à volta do ano 50, 51, pronto. E que revela, no fundo, como esta dimensão missionária é uma dimensão encarnada no local. É verdade, São Paulo, outros, e aqui a dimensão comunitária, está a dirigir-se a uma comunidade que ele fundou, o que ele apoiou e onde exerceu essa dimensão de contágio que o Evangelho tem. Porque a experiência evangelizadora é sempre uma evangelização de contágio. Isto é melhor que uma gripe, que contagia positivamente e que contagia espantosamente em ordem à transformação daquilo que é a vida. E, portanto, esta dimensão missionária deste mês e a insistência que, de facto, neste repensar a vida da Igreja, que tem acontecido, que está a acontecer no nosso país. Ainda há pouco o Sr. D. Manuel Clemente, Bispo do Porto, fez uma pequena síntese dos trabalhos que foram feitos nas dioceses, e isso vai continuar a ser feito. A dimensão missionária é algo fundamental. Ela não pode ser considerada simplesmente um aspecto ou uma parte, porque, a bem dizer, tudo o que fazemos acaba por ser esse contagiar o mundo à maneira do fermento, à maneira da luz que ilumina, do sal que dá sabor. E tem de ser feito assim, senão ficamos dentro da campânula, virados para dentro, na pastoral de manutenção. É possível ser cristão, viver segundo um batismo que se recebe, sem anunciar? Não, porque o ser cristão é ser ao jeito de Jesus, à maneira, na identidade do próprio Jesus. E é esse próprio ser que anuncia. É verdade, a palavra tem de ser fundamental, mas uma palavra que, no fundo, ajuda a ler a vida que se vai procurando ter. O que contagia são os atos. E São Paulo diz mesmo aqui, o nosso Evangelho não vos foi pregado somente com palavras, mas também com obras poderosas. Ora bem, estas obras poderosas não são certamente os milagres que normalmente associamos, ou os milagres das curas, mas são a transformação da vida à nossa volta. Claro, às vezes o ser cristão é um bocado como um elefante numa loja de porcelana, creio. Não sei se era o Alçada Batista que dizia isto. Epá, ele tem que se mexer e parte, escaqueira algumas coisas, mas a vida se calhar não é tanto porcelana, mas é de outras realidades muito mais concretas e práticas. Uma realidade que é feita de governantes e de deuses. Padre Robson, passamos a análise ao texto do Evangelho no capítulo 22, nesta análise que fazemos às 3 leituras que se escutam nas Eucaristias do domingo. E há aí uma frase que tem percorrido ambientes religiosos e não religiosos, bem utilizada, por vezes mal utilizada por outros: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é que se quer dizer com essa frase e em que contexto é que ela foi preferida? Vale a pena sobre tudo isso, porque a expressão dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus corresponde a uma circunstância concreta. Em primeiro lugar, nós vemos que há um grupo, aqui é descrito genericamente como os fariseus, que vão tentar surpreender Jesus. O verbo que aparece aqui
Praguideu significa exatamente isto, tentar apanhar o outro em falso. Nós conhecemos do Novo Testamento, da leitura do Novo Testamento, dois grupos fundamentais, não é? Que são os saduceus e os fariseus, mas nós sabemos que na Palestina, ao tempo de Jesus, isto era muito mais efervescente. E, portanto, nós temos grupos que reagem à invasão romana, digamos, de forma mesmo quase como uma militância política, os zelotas. Temos grupos que não têm uma militância política, mas têm uma reação política muito grande. E o problema fundamental é até que ponto uma religião comporta ou não comporta um compromisso com um determinado sistema político. E nós vemos que nesta pergunta há, de uma forma, tentar pôr Jesus em causa. E qual é como pôr Jesus em causa? É que, de facto, embora o território de Israel estivesse ocupado à época, o judaísmo, enquanto sistema religioso, gozava ainda de alguma autonomia. Portanto, os romanos não interferiram na articulação interna. E, portanto, o facto de haver um governador como Herodes, não, um rei, né, assim chamado, né, apesar do poder principal, o poder político que se exercia fosse romano, permitia alguma, entre aspas, algum pacto de convivência entre as instituições. Mas, por um lado, há também a tentativa de perguntar: uma fé comporta ou não um compromisso político? E é aqui que vale Daí a pena... aquela pergunta: é lícito pagar o tributo a César? Pagar o tributo. E o que é o problema de pagar o tributo? Não esqueçamos que aquilo que o texto denuncia e que Jesus vai pôr em claro é a tentativa de sacralizar o poder político, não é? E, portanto, criando um modelo teocrático do governo. Há razões para isso. Os textos, sobretudo do profeta Isaías, da primeira parte do livro de Isaías, dizem que o juízo e o momento onde Deus vai exercer o domínio sobre a história, os povos hão de pagar tributo a Deus. E, portanto, a assonância de pagar tributo ao Messias que há de vir significa que, quando se paga tributo, no fundo está-se a reconhecer a situação definitiva sobre a qual Deus exerce o seu poder. E, portanto, o judaísmo não está apenas, digamos, a fazer uma ligeireza de interpretação. Está, certamente motivado por razões, digamos, de interpretação política do texto religioso, a tentar perguntar: existe ou não existe uma identificação entre o modelo teocrático e aquilo que é a fé de Israel? E Jesus separa completamente. Ou seja, quando diz: dai a César o que há de César, por um lado, Jesus desacraliza todo compromisso com o poder político e diz: a ordem temporal é responsabilidade nossa e, portanto, se nós aceitamos usar uma moeda cuja esfinge escrita é de César, nós temos que construir a cidade temporal com os recursos e com as circunstâncias que estamos a viver. Agora, dar a Deus o que é de Deus significa acreditar que nesta construção, que para o homem é uma tarefa, o próprio Deus há de oferecer, na plenitude da história, como dom, a vinda do reino. E, portanto, o respeitar a autonomia das duas ordens é fundamental. Mas autonomia não significa, por outro lado, separação. Significa que possamos viver politicamente como se isso não tivesse implicações na fé. Mas significa a responsabilidade e a tarefa de não criar um modelo sacral da comunidade política, que isso é perverter a própria ordem política e perverter a ordem religiosa, mas compreender aquilo que é tarefa humana e aquilo que esperamos como dom. Mas é lícito e é correto falar de uma dimensão política da fé? Há uma dimensão política exatamente porque acreditamos que, em última instância, Deus há também de, entre aspas, de consagrar e confirmar aquilo que é o nosso compromisso com o tempo e com a história em que vivemos. Não é? Mas não é um governo temporal a dizer: vamos pôr os cristãos no poder e temos a certeza que isto corre bem. Não é isso que está aqui dito. Pois, de certeza, isso não teríamos, não é? Padre Vítor, a sua análise, até que ponto é que esta frase se vai jogando em diferentes contextos, sobretudo em diferentes proveitos, por vezes? Sim. Eu creio que o problema mesmo é entender esta dimensão, de facto, de separação das águas, mas perceber que não há aqui portanto, uma exclusão. Uma exclusão. Parece como que, então, a tentação muitas vezes é assim: Deus e a religião põe-se na sacristia. E o resto do mundo anda segundo os nossos ditames. Até porque o que aqui há muito é a imagem que estava na moeda era de César, de Tibério, que próprio se tinha intitulado Deus. Portanto, é a tal corrupção absoluta daquilo que é a dimensão política numa sacralização. E a perspectiva que Jesus reporta isto para um horizonte mais vasto. A imagem da moeda é César.
Mas o que é a imagem em termos bíblicos? É o ser humano que é a imagem de Deus. E, portanto, todo o ser humano é para ser dado a Deus, neste sentido de que o ser humano não pode ser nem subjugado, nem explorado, nem alvitado na sua dignidade, sem que isso, de facto, vá contra o projeto de Deus. Então, dar a Deus o que é de Deus significa que todo o ser humano, a sua história, a construção do mundo, da relação uns com os outros, do bem-estar e da construção da felicidade aqui, é um projeto de Deus e que se oferece a Ele na medida em que o poder ajuda a realizar isso. E então isso é que mete-nos todos ao barulho. E aí depois entram os tais problemas quando, a certa altura, perdemos este horizonte maior. E este horizonte, atenção, também está presente, mesmo em quem não tem fé, não no sentido da referência a Deus, mas naquilo que muitas vezes as pessoas dizem, tenho fé na humanidade, ou tenho fé na realização das pessoas, nos direitos humanos e nos deveres. E aí voltamos ao Ciro, a perceber que, mesmo por instrumentos que porventura não estejam convertidos a uma confissão clara de fé, de algum modo trabalham para esse projeto de Deus. Porquê? Porque são bons, são justos, são honestos, são verdadeiros. Esta dimensão da fé e sobretudo, a profissão da fé leva a uma transformação do que é da ordem temporal, da sociedade que vivemos. Sim. E a tal afirmação da dimensão política da fé. Sim, mas resistindo a uma grande tentação, que é de querer converter tudo à força. Ou de querer que sacralizar as estruturas. Exatamente. E impor uma religião. Ou impor uma fé. Não pode ser. O compromisso tem de ser assumido a partir daquilo que é, no fundo, a ordem temporal, e o cristão, desculpe usar a mesma imagem, está à maneira do fermento na massa. Faz crescer. E tem de fazer crescer aquilo que é a imagem de Deus em cada um. Ainda que esse cada um não se assuma nunca como imagem de Deus. Fica, de facto, esse testemunho e essa proposta, não é? Bem, nós temos que ao fim, agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos analisar os textos da Bíblia e apresentar os conteúdos e mensagens que estas leituras oferecem, elas que são lidas neste domingo. Desejo-lhe um bom fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.